Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do GPS TV e hoje estamos com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios Neulirã Fraga, do PSD. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui no GPS TV. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, presidente, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre como estão os municípios diante dessa crise econômica que o país passa. Isso tem respingado nos estados e principalmente nos municípios onde o cidadão mora ali, com certeza deve ser muito mais atingido. Como está a situação? Os prefeitos têm procurado o senhor, têm reclamado bastante das faltas de repasses do governo federal e do governo estadual? É verdade, essa crise ela é uma crise muito profunda e tem afetado, né, todos nós brasileiros e principalmente, né, as gestões públicas municipais, porque como todos sabem, nós moramos nos municípios, o cidadão mora no município, então lá que ele demanda da saúde, ele demanda da educação, ele demanda um transporte escolar, ele demanda uma rua pavimentada, né, a sua vida é ali, tudo acontece ali. E aí na hora, né, que ele precisa, ele busca o socorro junto ao prefeito, não é junto ao governo do estado, nem ao governo federal. Por conta disso, nós sentimos mais, porque com a crise econômica, as receitas, a arrecadação do país, do governo federal e dos estados estão em queda. Então isso significa menos repasse para os municípios, que já é agravado com o subfinanciamento dos programas sociais. O governo cria um programa social, tipo PSF, Posto de Saúde da Família, né? Unidade da Saúde da Família. E, no entanto, repassa um valor muito pequeno e nós somos obrigados a executar esse programa. Então, nós gastamos, imaginamos, R$30 mil para manter uma unidade funcionando e recebemos praticamente um terço desse valor. Então, isso, com a queda acentuada nas receitas, né, do FPM, que é um repasse do governo federal, e do ICMS, que é um repasse do governo do estado, né, por conta da crise, evidentemente nós sentimos mais. As prefeituras passam por maior dificuldade por conta dessas demandas que são lá locais. Né? Até uma coisa interessante, que nós estamos vivendo um momento agora de definição de eleições, e já temos aí aproximadamente de 10 a 15 prefeitos desistindo da sua reeleição, com condições inclusive de ganhar a reeleição, né? Estão bem pontuados nas pesquisas, porém, como a crise é muito severa, eles estão preferindo deixar de ser candidato, porque é um sacrifício pessoal, é um sacrifício familiar, é um sacrifício econômico. Você hoje está fazendo gestão de prefeituras, principalmente prefeituras médias e pequenas, por conta da falta de recurso financeiro, e a demanda por serviços públicos é muito grande da população. Então, já tem prefeito já desistindo da ideia de reeleição por conta dessa falta de dinheiro, falta de repasse. Também. Feito pelo poder estadual e pelo governo federal. Bom, você falou da questão dos projetos sociais, como o PSF, que acaba recebendo pouco recursos, os programas, né, que tem uma destinação certa, mas acaba recebendo um pouco. Como que fica a questão do Minha Casa Minha Vida, esqueci. A Minha Casa Minha Vida, gente, esqueci daquele, e Bolsa Família, vamos lá. Como que fica essa questão do Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Veja bem, nós estamos muito preocupados. Tem um veto no Congresso Nacional, né, onde praticamente tira, né, investimento em construção de habitação, principalmente aquele sistema pulverizado, para os pequenos e médios municípios. Né? Então isso faz com que, né, aqueles pequenos municípios não tenham a construção de mais habitações populares. Isso é um grande erro do governo em ter esse veto lá. E nós precisamos trabalhar, e o Congresso Nacional tem que ter essa consciência de derrubar esse veto e fazer com que o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, invista também em habitação dos pequenos e médios municípios, não só dos grandes municípios, porque isso também ajuda a provocar aquele êxito. O êxito lá, saindo as pessoas das pequenas cidades, dos pequenos municípios, para as grandes cidades, porque lá eles têm a possibilidade de ter a sua casa, o seu lar. Isso é muito ruim. Né? O Bolsa Família também, agora num processo de reparação, de controle absoluto,
evidentemente, vai cortar muito cortes de famílias que vinham recebendo, até de forma indevida, né? E outra, eles estão definindo um limite de renda que também vai cortar um número significante de famílias. Mas isso eu vejo ainda como uma determinação salutar. Né? Eu acho que o Bolsa Família ele tem o seu momento de importância na vida das famílias, mas não pode ser uma coisa que é eternamente ou até hereditária. Né? Acho que tem que ser um momento e depois daquele momento as pessoas têm que trabalhar e buscar meio de sobreviver. Mas para isso também o governo federal, né, os governos estaduais e os governos municipais têm que tomar medidas para poder gerar emprego, gerar renda, para inserir, para incluir, fazer a inclusão dessas famílias que estão nessa situação hoje de vulnerabilidade e de risco por falta de uma renda que possa, de fato, ela sustentar né, as suas crianças, né, os seus familiares. Bom, presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como está a articulação com a bancada federal de Mato Grosso para a liberação de alguns fundos para o estado, que acaba também os municípios sendo beneficiados, como por exemplo o FEX. Né? Existe alguma discussão para o pagamento do FEX 2016? Sim, assim, evidentemente nós temos buscado a bancada federal, e aí eu quero ressaltar que sempre fomos bem recebidos e sempre tivemos o apoio da bancada federal, e de forma muito especial o senador Hélio Fagundes, até porque o senador é o relator da LDO de 2017 e com isso estava constantemente discutindo com a equipe econômica do presidente interino Michel Temer, né, com o ministro da Fazenda, o Meirelles, com o ministro do Planejamento, o Diogo Oliveira, o chefe da Casa Civil, o Padilha. E aí nós tivemos a oportunidade de estar também acompanhado pelo senador Hélio Fagundes com o presidente Temer, aonde nós, numa reunião da Comissão Mista de Orçamento do Senado e depois com o próprio presidente da República e a sua equipe econômica, lá no Palácio do Governo, nós foi assegurado, né, pela equipe econômica que pagaria o FEX 2016 ainda este ano. Há essa previsão de pagar ainda esse ano. Esse ano. Então, há um comprometimento de pagar ainda esse ano o FEX 2016, né, que aí ajudaria muito ao estado de Mato Grosso, que é o maior beneficiário com o pagamento do FEX, porque é o maior exportador de produção primária, de commodities, e também aos municípios de Mato Grosso. E o senhor falou da questão do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Como está em relação ao FPM? O senhor falou que tem caído cada vez mais com a crise econômica, o FPM, evidentemente os repasses do FPM têm também diminuído de forma significativa. Né? A crise econômica, a crise política, a questão do impeachment, o país parou. Isso fez com que a Receita Federal, a Receita do Governo Federal diminuísse. E aí os repasses diminuíram quase na casa dos 20%. Então nós estamos sentindo muito, muito forte essa retração econômica, porque é uma das maiores fontes de renda que a maioria dos prefeitos de Mato Grosso tem, conta com ela. Então estamos começando agora o segundo semestre do ano. E já tem alguma previsão dos municípios com essa situação financeira? A previsão nossa é de que no segundo semestre ainda a queda do FPM ele vai continuar fortemente. Né? A economia brasileira não vai recuperar rapidamente, né? E há uma previsão já bastante perspectiva de acontecer, de que as nossas receitas vão continuar caindo, o FPM continua caindo e também o ICMS também haverá uma queda não tão grande, mas de forma significativa, considerando, né, que os municípios vivem do FPM e do ICMS, principalmente municípios médios e pequenos, né, que não tem uma outra fonte de receita. Né? Então os estudos apontam para isso. Então agora nesse momento então seria ideal para os prefeitos apertarem mais os cintos e cortar as gorduras. Exatamente. Né? Como desde o ano passado nós
já vimos orientando os gestores municipais, Uhum. né, através de informe econômico, de cartilha, de reuniões, de conversas, de orientações, de que tivesse um controle absoluto nos gastos, Uhum. né, porque esse desequilíbrio entre receitas e despesas ele aconteceria, Uhum. evidentemente causado pela crise, né, com a retração econômica brasileira. Bom, o senhor pegou aí a gestão da presidente Dilma Rousseff, né? Pegou esse momento conturbado da política brasileira, a questão do impeachment, e essa nova gestão Temer. Tem sentido alguma diferença nessa nova era Temer? Você acha que ele está mais aberto para dialogar com os municípios? E eu queria que o senhor falasse qual foi o erro da Dilma. Veja bem, com a presidenta Dilma, a dificuldade era maior de dialogar com ela, a não ser a partir do momento que começou praticamente o processo da discussão do impeachment no Congresso Nacional. Uhum. Aí ela abriu o diálogo com os municípios. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar 2 vezes com ela, né, representando, né, os municípios do Brasil, né, numa comissão escolhida pela Confederação Nacional dos Municípios, né. Agora com o presidente Temer, né, eu estive com ele lá como presidente da MM e como prefeito a convite, né, do senador Hélio Fagundes. Já tivemos uma reunião com ele também, aí já a Confederação Nacional dos Municípios, da qual nós fazemos parte, do Conselho Político, e nós não tivemos uma boa impressão do presidente Temer, porque não sentimos em nenhum momento um comprometimento do mesmo com relação à discussão do Pacto Federativo, né, que é de extrema importância para os estados e para os municípios discutir um novo Pacto Federativo, porque não é justo a gente ainda ser direcionado ou estar seguindo esse Pacto Federativo que aí está. Porque ele é muito maléfico às economias, às gestões municipais e estaduais. Por quê? Há uma concentração de recursos no governo federal. Então, de tudo que se arrecada no Brasil, em torno de 60% fica com o governo federal. Aí, 22%, 23% com o governo do estado e 18% a 19% com os municípios. E as coisas acontecem no município. É lá que mora o cidadão. O governo federal não executa a saúde, não tem médico para atender lá no município, não tem professor para dar aula no município, não se preocupa com a iluminação pública lá no município, não se preocupa com a praça lá no município, enfim, né? Então, essa proposta do novo Pacto Federativo, ela tem que vir neste momento que está se pensando num novo Brasil, está repensando num novo Brasil. Então, nós não podemos fazer mudanças estruturantes, administrativas, ajustes fiscais, tributários, etc., se também não discutir o Pacto Federativo, e fazer essa inversão da distribuição dos valores. Quem tem que ficar com a maior parte dos recursos são os municípios, estados e depois a União. Então a gente não percebeu essa vocação do presidente Temer. Esperamos que, passado esse momento aí de aflição por conta da definição do impeachment, né, da presidenta Dilma, ele tenha essa leitura e aí abra os espaços para que o movimento municipalista brasileiro participe da discussão e aí envolvendo o Congresso Nacional e aprovar um novo Pacto Federativo, e o Brasil com isso vai avançar. As gestões públicas vão avançar. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nível estadual, diálogo com o governador Pedro Táxi, principalmente nesse momento que o próprio governador está cortando as gorduras, né, passando por uma reforma administrativa cada vez mais com a forma de economizar, né, cortar gastos para enfrentar essa crise financeira, principalmente nesse momento em que foi discutido o RGA, né, Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos. Do governador Pedro Táxi, os diálogos são avançados, ele tem atendido os municípios, a questão dos repasses, assim, se tem avisado, vai atrasar, não vai acontecer, como que acontece esse diálogo com o governo? A relação com o governo do estado é uma relação institucional, né? A gente tem prevalecido pela relação institucional.
evidentemente com alguns avanços em algumas áreas, com algum retrocesso em outras, né? E quais seriam os retrocessos? Veja bem, o retrocesso é na questão, principalmente no diálogo, né, das várias situações na área da saúde, na área da educação. Ainda a gente percebe que talvez, porque ainda não tem as coisas muito definidas nessa reforma administrativa que está se pensando, isso não foi possível, né? Imaginamos que seja isso, mas nós precisamos que os municípios são grandes parceiros do governo do estado para executar as ações, as políticas públicas em todas as áreas. E nós temos essa parceria e queremos fortalecer mais essa parceria. Então precisamos ter mais diálogo, mas eu acredito que após a aprovação dessa reforma administrativa, que nós defendemos, que é salutar para o estado de Mato Grosso, nós avançamos nessa área que ainda acreditamos estar ainda num patamar de retrocesso, né? Mas essa preocupação que o governo do estado tem em fazer um ajuste administrativo é uma preocupação de todos nós. A MM, em 2013, através de um estudo do economista Paulo Rabelo de Castro, né, contratado pela MM, nós apresentamos na época, para o então governador, esse estudo onde apontava a necessidade de fazer uma reforma administrativa profunda, principalmente nos gastos com o pessoal. Né? E sob pena de, em 2016, ter um colapso econômico, financeiro no governo do estado. Como essas medidas não foram tomadas lá atrás, evidentemente em 2016 aconteceu o que o estudo já apontava, né? Agora, novamente, a MM, através de estudos de consultores na área econômica, nós apresentamos, fizemos uma discussão de uma proposta, até de forma provocativa, no bom sentido, da necessidade do governo fazer um plano de modernização da máquina pública e de industrialização da produção primária, industrialização da sua economia, né? E essa modernização, e esse plano, ele tem 2 eixos de sustentação. A modernização, quando a gente fala em um plano de modernização da máquina pública, é esse ajuste administrativo que o governador Petax está propondo. Ajustar, diminuir o tamanho da máquina, né, para poder fazer com que a sua receita seja suficiente para mantê-la e também fazer investimentos, né, em áreas essenciais, como a questão da saúde, questão da educação, da segurança e também de infraestrutura de apoio à produção, estradas, etc. Então esse é um eixo quando se trata da modernização. O outro eixo é aquele que se trata da industrialização da economia do Mato Grosso, porque nós somos um estado meramente produtor de produção primária, ou quando muito um primeiro beneficiamento, o manufaturados ou manuprocessados, né? Então o que nós estamos propondo? Que é industrializar essa produção primária no Mato Grosso, porque gera empregos e vai gerar rendas em Mato Grosso. São mais pessoas trabalhando, são mais salários sendo pagos, e aí aquece também os demais setores, né? Ainda com um ganho extraordinário, porque o que nós produzimos hoje, a produção nossa, ela quase toda é para exportação, né? E quando se exporta a produção primária ou manufaturado, é desonerado do pagamento de ICMS por conta da Lei Candir, né? E aí termina o Estado deixando de arrecadar uma receita significativa. E aí dificulta o mesmo a fazer as políticas públicas como deveria fazer, né, para a sua população, que produz, que trabalha, que gera emprego, né? Então, por isso que nós precisamos também
não só preocupar em ter uma máquina pequena, enxuta, eficiente, né? Mas também a gente avançar muito no processo de verticalização da produção, com agregação de valores, geração de empregos, geração de salários, geração de novos tributos, para que de tal forma o Estado não cresça, o Estado desenvolva, né? Crescer tem um rumo, o desenvolvimento tem um outro, né? Que aí tem todo o processo de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade regional, porque também esse processo de crescimento provoca os desequilíbrios regionais, né? São municípios ricos, com uma boa renda per capita, uma boa receita, e municípios miseráveis, né? Onde tem os menores DH do Brasil. Então, ok, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no GPS TV. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos muita felicidade. Então, ok, essa edição vai ficando por aqui e continua a sessão do site gpsnoticias.com.br. Até a próxima.